Você vai ver que o Pedro integralizou as cotas da empresa A pelo valor de R$1.000, perfazendo R$1.000 do capital social dividido em 1.000 cotas de R$1 cada uma. Vocês estão acostumados já com redação de contrato, pelo amor de Deus, né? Eu não preciso detalhar, beleza? Caio, como que funciona a constituição de uma empresa com as cotas de capital social de outra empresa? Exemplo, Pedro possui 1.000 cotas na empresa A, ele pode pegar essas cotas da empresa A e constituir a empresa B e ficar com capital social das duas empresas com o mesmo valor e quantidade de cotas. Então ele coloca aqui, né? As cotas da empresa B seria de titularidade de Pedro, como que ficaria as cotas da empresa A? Né? E assim vai. Beleza, então vamos entender esse negócio? Vamos lá. Isso é porta de entrada para a gente falar sobre holding. Tá? Isso aqui é um tema de base, de fato, né? Uma alteração contratual com alteração de titularidade de sócio. É um tema de base societário. Né? Como fica isso nos contratos sociais, como fica isso na declaração da pessoa física, tema de base de RPF, como fica isso na contabilidade, tema de base contábil. Só que aí vem a grande questão, como é que a gente estuda uma matéria para se tornar especialista nela? A gente vai acumular conhecimento de base, conhecimento generalista, e vai começar a aplicar isso num contexto específico. Por exemplo, aqui, o que o nosso colega está descrevendo, claro, pode acontecer numa outra empresa qualquer, mas isso é a própria natureza de uma holding de participações. Pegou? Então a gente consegue olhar isso aqui, Caio, é uma empresa que vai, né, uma pessoa que vai pegar a cota de uma empresa e vai botar na outra. Isso também é o movimento que a gente vê quando uma pessoa física leva as participações que tem em empresas operacionais para uma holding de participações, para afastar o risco que a pessoa física tem dos riscos dos negócios operacionais. Caio, mas uma empresa operacional não pode participar de outra? Pode, você pode ter uma empresa que ela tanto exerce uma atividade operacional quanto ela tem atividade de participar de outras empresas. E aí, se ela participa de outras empresas com controle ou com influência significativa, a gente vai dizer que também ela está ali exercendo uma atividade de holding. Né? A gente tem a CNAE de holding de participações em instituições não financeiras e tem uma outra CNAE que é a de outras participações, né? Outras sociedades de participação, exceto holding, que é a questão ali do controle, da influência significativa, tá? Então, só estou fazendo esse parênteses para a gente associar, né, que nesse estudo de base a gente vai ter o embrião para entender com mais detalhe como é que funciona uma holding de participações. Portanto, eu vou responder a dúvida do anônimo como se fosse uma holding. Legal? Então, muito bem. Deixa eu pegar aqui meu quadro. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. O que o nosso colega está falando para a gente é o seguinte. Então, tem lá o Pedro, né? Vamos imaginar assim, ó. Tem o Pedro. Ok? E aí o Pedro, ele lá na declaração da pessoa física dele, na ficha de bens, né? Tem lá 1.000 cotas da PJA. Beleza? É isso que tem. Né? Temos lá o Pedro, que tem na declaração da pessoa física dele isso aqui. Eu também posso olhar isso aqui da seguinte maneira. A PJA, deixa eu até colocar ela aqui mais para o lado um pouco. Tá, vamos colocar aqui na sequência. A PJA, a gente pode olhar ela que no quadro de sócios e administradores tem o Pedro. Digamos que seja 1.000 cotas de R$1 cada uma perfazendo R$1.000. Digamos que seja isso, certo? Então, tem lá o Pedro com 1.000, beleza?
Até aqui tranquilo, né, galera? De boa. Aí o nosso colega ele está dizendo o seguinte, que ele pode pegar essas cotas da empresa A e constituir uma empresa B, né? Portanto, integralizando as cotas da empresa A, ok? Então, vai nascer a PJB que no seu quadro de sócios e administradores, quem que vai estar no quadro de sócios e administradores? Quem é que está integralizando alguma coisa? Ah, é o Pedro. Legal. Então o Pedro, ele está pegando uma coisa que está na ficha de bens, olha aqui, está pegando uma coisa que ele tem, que são as cotas da empresa A. Ele está pegando isso aqui e integralizando na PJB, certo? Portanto, é o Pedro que está entrando aqui. E ele, vamos imaginar que está integralizando essas cotas de R$1.000, né? Que eu estou imaginando que seja R$1 cada cota, por 1.000. Só que, para que isso aconteça, houve um ato de constituição, certo? Houve um contrato social, um ato de constituição, em que ele integralizou as cotas da PJA, ok? Nesse momento, ele deixa de ter as cotas da empresa A, porque ele entregou as cotas da empresa A para a empresa B. Portanto, nós teremos na PJA um ato de alteração do contrato social, porque vai mudar o titular das cotas. O que acontece aqui? Sai o Pedro, entra a PJB. O que eu estou falando aqui é o seguinte, olha, o Pedro ele tinha as cotas da empresa A. Ele está pegando essas cotas e entregando para a empresa B. Portanto, olhando a empresa A, eu estou dizendo assim, olha, sai o Pedro e entra a PJB como sócio. Portanto, também, além de ter, vamos lá, vamos pensar nos movimentos. Sai o Pedro, entra a PJB. Portanto, o QSA passa a ser constituído pela empresa B. Ok? Além disso, eu posso dizer com muita tranquilidade, né, que na declaração da pessoa física eu tenho uma alteração na ficha de bens, em que sai as cotas da PJA, entra as cotas da PJB. Tá ou não? Beleza? Portanto, lá na ficha de bens, ele agora tem 1.000 cotas da PJB. Como é que isso se demonstra a partir de agora? Antes, depois. Antes, eu tinha o Pedro. Não, vou colocar aqui direitinho. Eu tinha o Pedro, que era dono da PJA. Depois, eu passei a ter o Pedro,
que é dono da PJB, que é dono da PJA. E eu poderia fazer isso com várias cotas de várias empresas operacionais, por exemplo. Né? Então eu poderia ter essa PJB, que no fim das contas é uma holding de participações que poderia estar participando de várias outras empresas. Portanto, criando uma camada a mais de proteção entre os riscos das empresas operacionais e o Pedro enquanto pessoa física. Beleza? E aqui vão para questões societárias. Esses dois atos, o ato de constituição e o ato de alteração, se for no mesmo estado, se for na mesma junta, você vai dar entrada e eles vão tramitar em paralelo na junta comercial, um dependendo do outro, beleza? Quando é em estados diferentes, tem uma diferença aí, tem que entrar primeiro com um, depois com o outro, beleza? Mas fica aqui respondida a questão do nosso anônimo, né? Então, ele questionou ali, vamos recapitular, né? Como que funciona? Expliquei ali, né? As 1000 cotas da empresa B seriam de titularidade de Pedro. Isso. Como que ficariam as cotas da empresa A? As cotas da empresa A passam a ser da empresa B, que vai contabilizar isso como um investimento, muito provavelmente um investimento no ativo não circulante, né? Um investimento permanente. E aí a gente vai ter que ver se ele vai ser mensurado pelo método de equivalência patrimonial, pelo método de valor justo ou pelo método de custo. Tá? Ficaria 1000 cotas na empresa A sendo de propriedade da empresa B e 1000 cotas da empresa B pertencente a Pedro. Exatamente, você entendeu exatamente a dinâmica? Se for isso, a dúvida é como que com 1000 cotas é possível ter duas empresas com o mesmo capital? Na verdade, né, se você prestar atenção, não é que as duas têm o mesmo capital porque eu estou duplicando isso, né? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu tinha R$1.000 em dinheiro, beleza? Eu tenho R$1.000 em dinheiro. Agora eu boto R$1.000 na empresa e eu passo a ter cotas de R$1.000, beleza? O dinheiro que existe no mundo continua sendo só R$1.000. Aí eu tenho cotas da empresa A e eu integralizo isso na empresa B. O que eu tenho de patrimônio? Eu tenho cota da empresa B. O que a empresa B tem? A empresa B tem cotas da empresa A. E o que a empresa A tem? A empresa A tem dinheiro. Portanto, quando você olha na integralização de capital social da empresa A, você vê dinheiro ser integralizado. Quando você vê a cláusula de integralização de capital da empresa B, você vai ver que o Pedro integralizou as cotas da empresa A pelo valor de R$1.000, perfazendo R$1.000 do capital social dividido em 1000 cotas de R$1 cada uma. Vocês estão acostumados já com redação de contrato, pelo amor de Deus, né? Eu não preciso detalhar, beleza? Então é aí que você não está multiplicando valores. Você está fazendo é que uma empresa, o que ela tem? Ela não tem dinheiro, ela tem cotas de outra empresa. É só isso, tá? Então assim, você não pode ter a falsa impressão de que você multiplicou. Não é com o mesmo capital, são capitais diferentes, são ativos diferentes, são recursos diferentes. Beleza? Não pode se enganar nisso. É o que muitas vezes a gente vê o pessoal que adora modelinho de contrato, que adora o Ctrl+C, Ctrl+V de contrato, que acha que está fazendo a coisa direito, mas coloca lá que está integralizando cotas, mas coloca que está integralizando moeda corrente nacional. Porra, não é isso. Né? Aí não, aí tá errado. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você, anônimo, que eu não sei quem é, né? Fazer o quê? Não se pronunciou também no chat. Então, beleza. Tá respondido aí, anônimo.